Então, bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. É muito bom estar convosco mais uma vez. E peço desculpa por antecipação pela minha voz, que não está nas melhores condições, mas confio que o Senhor me deixará falar tudo aquilo que Ele deseja para nós esta manhã. Convidava-vos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 143. Como já ouvimos, este será o texto onde vamos meditar. Salmo 143 é um salmo de Davi. Diz então a palavra: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero todas as obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam à cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, porque eu sou teu servo. Oremos. Bom Deus, abrimos a tua palavra porque queremos que ela é a revelação que fazes de ti mesmo para cada um de nós. E porque queremos que ela é a verdadeira autoridade sobre as nossas vidas, a luz de que precisamos, a instrução de que carecemos. E por isso, Senhor, te rogamos que enquanto meditamos nela, tu venhas transformar os nossos corações, venhas atender às nossas necessidades e venhas glorificar o teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A vida é cheia de surpresas. Infelizmente não são todas boas. Na verdade, grande parte das nossas vidas é composta de tribulações, de provações, de contrariedades, de angústias, de circunstâncias difíceis que nós sempre preferiríamos não ter que passar. Faz parte da nossa experiência, todos nós compreendemos isso. Se eu olhar para a minha própria vida, a minha realidade, as pessoas que estão à minha volta, eu consigo perceber isso rapidamente. No início desta semana, quando estava a dirigir-me para o trabalho, passei num local onde costumam afixar aqueles papéis das funerárias, anunciando os funerais, e fiquei chocado quando reconheci a fotografia que estava lá. Era um paciente meu, um jovem, 28 anos, cheio de sonhos, de planos, costumávamos falar sobre isso. Um jovem que tinha, na visão dele, o mundo todo à sua frente. Já tinha estado em muitos países em busca dos seus propósitos e morreu. Não sei pormenores sobre a sua circunstância, mas sei que deixou pais, que deixou irmãos, que provavelmente se questionam e perguntam porquê. Uma menina da nossa igreja em Aveiro está internada no hospital de Aveiro, peço também as vossas orações por isso, há uma semana, porque se descobriu subitamente que é diabética.
e está internada porque os médicos não conseguem controlar a sua diabetes, até ao dia de hoje. E é uma bomba, não é? Que cai no seio daquela família. Um outro irmão da igreja, há umas semanas atrás, descobriu que iria ser dispensado do seu emprego. É uma família que tem a sua vida toda organizada, estruturada, parece que tudo está bem, de repente o chão foge. Hoje vim sozinho, porque estes problemas não se comparam com estes que eu falei agora. Mas porque a Sara está há 4 semanas a lutar contra uma gripe. Está sem forças, com dificuldades a respirar, com alguns sintomas até já de asma. O Tiago está com varicela, todo pintalgado. Nós não controlamos as nossas circunstâncias. Nós não controlamos aquilo que vem. E por isso, a questão talvez mais importante é o que fazer quando esses momentos, quando essas aflições vêm à nossa vida. Desde a queda, que tirando as dimensões e os aspectos espirituais das consequências do nosso pecado, que são seguramente as mais graves, que o grande fardo do sofrimento humano é aquilo que nos aflige e que deveria ser para nós um constante recordar de como nós vivemos longe de Deus. A Bíblia explica o sofrimento humano como sendo a consequência de voltarmos as costas a Deus, de recusarmos os seus propósitos, de recusarmos adorá-lo, de recusarmos buscá-lo. Mas isso não significa, como alguns interpretam, que então se eu buscar a Deus, os meus problemas todos vão desaparecer. Se a causa do meu sofrimento é que eu vivo longe de Deus, então se eu buscar a Deus, então a minha vida vai ser livre de problemas. Muitas pessoas olham para a fé desta maneira. Quando têm um problema, elas vão a Deus e a expectativa é que Deus resolva o seu problema. Então Deus torna-se quase esta figura, não é? Uma figura paternalista, uma figura quase como o Pai Natal, não é? Que só dá presentes bons, é o solucionador de problemas. E para muitos a fé está associada a esta lógica de se eu colocar fé em Deus, se eu caminhar com Deus, se eu buscar Deus, Deus vai resolver os meus problemas e eu estarei bem. Ora, basta nós lermos as Escrituras com algum cuidado e até observarmos a vida uns dos outros para percebermos que não é assim. Jó era um homem de muita fé e, no entanto, ele foi colocado diante de uma circunstância de um sofrimento inimaginável. O apóstolo Paulo era um homem de profunda fé e, no entanto, quando ele descreve a sua vida, ele descreve uma vida de um sofrimento quase também inimaginável. Foi a Paulo que Deus deu aquela resposta à sua oração: não te vou tirar os problemas, porque a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se olharmos para a vida de Davi, o homem que escreveu este salmo, nós percebemos que a vida dele, o homem que o próprio Deus descreve como sendo segundo o seu coração, um homem de fé, um homem que caminhava perto de Deus, sensível ao Senhor, sensível à voz de Deus. Este homem teve uma vida inteira também de grandes sofrimentos. Na sua família, ele era um bocadinho desprezado pelos seus irmãos, desconsiderado até pelo próprio pai, não é? Alguém que ninguém tinha muito em conta. E nós sabemos como essas diferenças nos contextos familiares causam dores e sofrimentos. Depois do seu grande feito épico de matar o gigante Golias, que o tornou numa celebridade instantânea em Israel, ele passou a ser perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. Andou escondido em cavernas. Foi traído por amigos, por pessoas próximas. O seu próprio filho, Absalão,
se revoltou contra ele e organizou um golpe de Estado. Perdeu filhos. Davi não era estranho ao sofrimento, como nenhum de nós é estranho ao sofrimento. E assim voltamos à questão: o que faremos quando essas aflições baterem à nossa porta? Talvez nós façamos aquilo que Davi fez aqui. A aflição bate, e sobretudo quando são aquelas aflições grandes demais para as nossas capacidades, que nós percebemos que não conseguimos sair delas sozinhos por meios próprios, nós vamos clamar a Deus. Nós vamos lembrar-nos que há um Deus e nós vamos orar e nós vamos clamar e nós vamos pedir a Deus por auxílio. E embora esse seja um bom princípio, é sempre bom ir a Deus, como é que nós oramos? O que é que eu peço a Deus quando estou em aflição? Qual é a minha oração? Se formos honestos, talvez tenhamos que reconhecer que quando oramos, aquilo que mais nos importa é que Deus retire aquilo que nos está a fazer sofrer. E é uma oração legítima. Notem, não estou a dizer que é errado nós pedirmos a Deus que resolva os nossos problemas. Se eu estou doente, não é errado eu pedir a Deus que me cure da minha doença. Se eu perdi um emprego, não é errado que eu peça a Deus que me ajude a arranjar um novo emprego. Não há nada de errado nisso. Aliás, por detrás disso, um bom princípio, que é eu desconfiar da minha capacidade para resolver aquele problema, eu admitir, confessar a minha pequenez e, ao mesmo tempo, eu reconhecer que Deus tem o poder para fazer aquilo que é preciso. Mas se a nossa oração apenas está focada nisso, ela acaba por ser uma oração pobre. E o benefício que nós vamos tirar daquela circunstância não será o benefício útil para o qual Deus provavelmente a enviou sobre a nossa vida. Por isso é que eu intitulei a nossa meditação de hoje Remédio para o Coração. Porque quando nós lemos este Salmo de Davi, nós percebemos que ele fala dos seus problemas. Ele diz a Deus o que é que o afligia. E ele pede, aliás, é assim que termina o Salmo: Deus, dá cabo dos meus inimigos. Destrói os meus inimigos. Livra-me desta circunstância. Mas quando nós lemos o Salmo com atenção, nós percebemos que, de alguma maneira, os inimigos não eram a maior preocupação de Davi. Davi estava preocupado com outra coisa, mais do que com os inimigos que o afligiam e faziam perigar a sua vida. É fácil percebermos, se lermos atentamente, que Davi, na sua aflição, estava mais preocupado com o seu coração do que com as circunstâncias que o levaram a buscar a Deus. É por isso que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia colocar o foco naquilo que era mais importante. A questão com as aflições que vêm à nossa vida é que há um perigo muito real de que essa pressão que é colocada sobre nós nos leve a tropeçar na nossa fé. Nos leve a duvidar de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, às vezes até da capacidade de Deus em nos ajudar, em vir ao nosso auxílio. Nos momentos em que a fé é provada, há um risco real de que nós falhemos esse teste, que nós caiamos em pecado, que o nosso coração se endureça contra Deus, se revolte. E é interessante porque Davi reconhecia esse perigo no seu coração. E na verdade era isso que o afligia mais do que tudo.
Por isso, quando ele ora, ele está à procura de um remédio para o seu coração, mais do que um remédio para as circunstâncias em que ele estava. Então vamos olhar atentamente para esta oração de Davi, considerando-a em 3 partes. A base da oração, a quem é que Davi ora e porque é que ele ora a ele, o modo da sua oração, o que é que ele ora, propriamente dito, e, por último, o fim da oração, ou seja, o que é que Davi esperava como fruto da sua oração. A base, versículos 1 e 2. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Davi dirige-se ao Senhor, dirige-se a Deus. Mas ele dirige o seu coração a Deus, a sua mente a Deus, lembrando quem Deus é e lembrando, ao mesmo tempo, porque é que ele confiava e porque é que ele esperava que Deus o ouvisse. Davi apela para ser ouvido ao caráter de Deus e não aos seus próprios méritos para ser ouvido. Davi não ora assim: Senhor, sou eu, Davi, o homem segundo o teu coração. Sou eu, Davi, que em teu nome fui enfrentar o Golias. Sou eu, Davi, que mantive a fidelidade ao teu ungido e não o matei quando tive a oportunidade. Sou eu, Davi, que fiz isto e aquilo e aquilo outro. Ouve-me. Não é assim que ele ora. Mas é interessante que nós muitas vezes operamos nesta lógica. Não é verdade que quando estamos mais aflitos e queremos realmente orar a Deus e queremos que Deus nos ouva, nos esforçamos por ser mais bem comportados? Lemos mais a Bíblia, passamos mais tempo em oração, não faltamos aos cultos, quase como se a nossa fidelidade a Deus ou o nosso bom serviço a Deus ganhasse créditos para nós quando nós depois formos orar e então Deus vai ouvir-nos melhor. Mas este é um princípio totalmente equivocado. Porque a razão pela qual Deus nos ouve não é quem somos ou o que fazemos, mas quem Deus é. E Davi compreendia isto. Notem, ele diz: Senhor, dá ouvidos. Dá ouvidos. E porquê é que ele sabia que Deus daria ouvidos? Porque Deus era fiel, porque Deus era justo. Deus era misericordioso. Então ele apela à fidelidade, à justiça e à misericórdia de Deus. Como as razões pelas quais Deus haveria de ouvi-lo e atender à sua oração. Quando ele vai a Deus, ele confia que este Senhor que ele conhece lhe dará ouvidos. Porque ele vai orar não apelando a si próprio, aos seus méritos, mas ele vai orar apelando ao caráter e aos propósitos de Deus. Tiago dizia que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É possível orar mal. É possível orar de maneira errada. E é por isso que muitas vezes nós não somos atendidos nas nossas orações. Jesus fez uma promessa grande. Disse: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, assim vos será feito. Isto é uma promessa ousada. E ele não falha na sua promessa. Ele é fiel. Isso significa que talvez a maior parte das vezes que nós estamos a pedir coisas, nós não estamos a pedir realmente em seu nome. Porque pedir em seu nome
não é acrescentar no final das nossas orações, em nome de Jesus, amém. Não é uma fórmula mágica, não é? Que nós colocamos na nossa oração e que vai desbloquear tudo. O sentido de pedir em nome de Jesus significa que a minha oração está alinhada com os interesses de Jesus. Que a minha oração está alinhada com os propósitos de Jesus. Que a minha oração está alinhada com aquilo que vai glorificar mais o nome de Jesus. É isso que significa eu pedir em nome dele. Ou seja, quando eu me coloco diante de Deus, o foco da minha oração não sou eu, mas é Ele. Aquilo que eu peço é aquilo que vai melhor refletir o caráter de Deus, a glória de Deus, não só para mim, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Essa oração Deus atende. E assim orava Davi, apelando ao caráter de Deus e não ao seu mérito para ser ouvidos. Somos ouvidos quando oramos por causa dos méritos de outro que não somos nós. Somos aceitos diante da presença do trono da graça de Deus por causa de Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho até ao Pai. Somos aceitos e ouvidos porque Jesus é, como diz em João, na primeira carta de João, o nosso advogado junto do Pai que intercede por nós. Há um mediador maravilhoso entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. E é com base nos méritos dele que nós somos aceitos e ouvidos por Deus. Isso significa que quando eu vou a Deus em oração, eu preciso recordar-me constantemente que Ele é Deus, que o seu caráter é perfeito e justo, fiel, sábio, cheio de misericórdia, que não é possível que eu negocie com Ele sem ser achado em falta. Se eu quero entrar em juízo com Deus, como diz aqui Davi no versículo 2, eu vou perder. Eu vou perder. Não há nenhum justo. Nenhum justo. Mas quando eu vou a Deus confiando em quem Ele é e nos méritos de Cristo, então eu posso ser ouvido. Eu posso ser aceito. E esta era a base da oração de Davi. É por isso que é tão importante nós termos formado na nossa mente uma boa teologia. Há um livro cujo título é Somos Todos Teólogos. Porque de alguma maneira todas as pessoas, quer queiram admiti-lo ou não, todos são teólogos. Todos têm uma ideia de Deus e todos se comportarão perante Deus conforme as ideias que ocupam a sua mente. Podem ser maus teólogos. A sua teologia pode ser muito má, pode ser muito errada, mas ainda assim, essas são as ideias que eles têm acerca de Deus. É por isso que é tão importante que nós nos apliquemos ao estudo da palavra para que a imagem, a ideia, o conceito, o conhecimento que temos de Deus seja correto. É para isso que serve a teologia. É para isso que serve a doutrina, não é? Que às vezes parece quase um palavrão, não é? Não queremos doutrina, não é? Queremos só experiência. Sem a correta doutrina não poderemos ter a correta experiência. Como é que Davi ora? Qual era o modo de oração de Davi? Ele começa no versículo 4, aliás, no 13 e no 4, por reconhecer que as
circunstâncias em que ele está estão a fazer perigar o seu coração. Ele diz: o inimigo me tem perseguido, e me tem perseguido de tal maneira a ponto que eu temo pela minha própria vida, eu habito na escuridão, um desespero da alma grande. E no versículo 4, Davi chega ao mais profundo que ele pode chegar na análise das suas circunstâncias. Ele diz: por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê conturbado. Quando Davi chega a Deus, ele começa por fazer confissão a Deus. Notem, ele reconhece qual é a circunstância gatilho que está a despoletar todas aquelas coisas. Há um problema real, concreto, que é os inimigos estão a persegui-lo e ele está num beco sem saída. Há sempre um problema real. O problema de saúde é um problema real. A perda do emprego é um problema real. E esse é a circunstância. E Davi confessa isso a Deus. Ele diz: Senhor, isto aqui está a afligir-me. Mas Davi não fica por aquilo que é superficialidade. Davi, ele rebusca bem lá no fundo do coração e da alma para ele confessar tudo o que ele precisa confessar a Deus. Havia algo que Davi precisava abrir o coração diante de Deus. Ele disse: Senhor, e este problema real está a ser um problema para a minha fé. Está a ser um desafio maior do que eu consigo aguentar. Senhor, este problema real está a fazer esmorecer o meu espírito. Este problema real está a turbar o meu coração. E essa era a confissão que Davi precisava fazer. Notem como Davi percebeu que uma circunstância que não estava a ser causada por ele, outros estavam a fazer-lhe mal. E mesmo assim, quando Davi vai pedir a Deus que o ajude, ele encontra motivos para pedir perdão e para confessar pecados a Deus. Diz: Senhor, eu estou a falhar no teste. Senhor, eu vou desfazer-me. É difícil fazer este exercício, não é? É tão mais fácil nós ficarmos pela superficialidade no nosso relacionamento com Deus. Mas Deus quer trabalhar no coração, no profundo do coração. Deus deseja que nós derramemos a nossa alma diante dele. Não apenas que venhamos trazer-lhe uma lista das coisas de que nós precisamos. Será que costumas fazer este exercício para ti próprio? Perceber como as diferentes circunstâncias da tua vida estão a afetar e a condicionar a tua fé, o teu amor pelo Senhor? Será que isso é uma coisa que realmente te aflige? Mais do que as circunstâncias? Porque nota, fica claro naquilo que Davi está a dizer, que ele estava mais preocupado com o fracasso da sua fé do que com aquilo que os inimigos podiam fazer com ele. O teu coração é mais importante do que qualquer outra coisa. A tua alma é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus dizia: podes ganhar o mundo inteiro, mas se perderes a tua alma, de que te valerá? Tantas vezes nós nos agarramos a coisas fúteis, coisas que não têm nenhum valor, e nós desprezamos e nós tratamos com leviandade aquilo que é mais importante e aquilo que é mais precioso. Davi confessou o seu pecado a Deus. Pecado difícil de confessar, mas ele confessou. E a seguir,
Não se deixou ficar no lamento e no queixume. Dizer que triste é o meu fado, não é? São uma marca muito portuguesa, não é? Não. Logo a seguir, ele diz: eu lembro-me dos dias de outrora, eu penso nos teus feitos, eu considero as obras das tuas mãos. E eu levanto as minhas mãos a ti. Davi medita na sua história com Deus. Ele contempla as obras de Deus. O remédio para o nosso coração é o Senhor. E se Ele é o remédio, então nós precisamos meditar nele, nós precisamos levantar os olhos das nossas circunstâncias e nós precisamos levantar os nossos olhos para Ele. Um outro salmo diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A imagem desse salmo, creio que é o 122, se a memória não, o 121, é de alguém que está a atravessar um vale onde enfrenta perigos dos assaltantes e ele olha para os montes pensando: virá o socorro daí? Não, ele precisa olhar para além dos montes. Ele olha para o Deus que fez os montes. Ele busca uma solução maior do que as soluções humanas. Davi também medita na sua história com Deus. Ele recorda os feitos de Deus, as obras das mãos de Deus, o modo como em dias passados Deus esteve com ele, como Deus o abençoou. E ele se deleita nessa contemplação de Deus e das obras de Deus. Os nossos hábitos de oração não podem ser apenas uma troca de informações entre nós e Deus. Ou seja, eu sento-me para orar, ou ajoelho-me para orar, abro a minha boca e digo: Senhor, venho orar, olha, preciso disto, há aqui estes problemas, nós colocamos nas tuas mãos e está. Nosso tempo de oração é o nosso tempo de maior proximidade com Deus. É o momento em que nós falamos com Deus e Deus fala connosco. É o momento de derramar a alma, é o momento de contemplar. É o momento de nós deixarmos que a nossa alma seja satisfeita nesta certeza de que Deus é Deus e Ele pode ouvir-nos. É certo que às vezes isso pode parecer que transforma as nossas orações em pregações, não é? Estamos a dizer tantas coisas sobre Deus, mas nós precisamos disso. Sabem o que é que nos traz conforto? Deus. Sabem o que é que nos traz conforto? A sua palavra. Sabem o que é que corrige o nosso coração? A sua palavra. Sabem qual é a ferramenta que Deus usa pelo Espírito Santo para discernir as intenções do coração? A sua palavra. Quando eu estou diante de Deus a derramar a minha alma, meditando nele, na minha história com Ele, nas obras dele, eu estou a criar oportunidades para que o Espírito venha e comece, como um cirurgião, a mexer naquilo que importa. Contemplação. Por último, ele roga a Deus que renove a sua benignidade sobre ele a cada dia. Ele ora, ele pede que Deus tenha pressa, que Deus atenda à oração. Mas quando ele finalmente pede o que quer, no versículo 8, ele diz: Senhor, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, porque eu em ti confio. E mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. Faz-me ouvir
da tua graça, porque eu em ti confio. Depois de confessar, depois de contemplar, Davi sabe o que pedir. E ele pede que pela manhã, a cada manhã, ele possa provar da graça de Deus. O profeta Jeremias orava também, lá em Lamentações, e ele dizia: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O Senhor Jesus ensinou-nos a orar e a pedirmos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma oração sábia, porque se Deus me der hoje o meu pão de amanhã, não há nenhuma garantia de que amanhã eu ainda tenha esse pão. Porque nós somos peritos em desbaratar e desperdiçar e perder aquilo que Deus nos dá. Mas se eu conheço Deus, se eu confio em Deus, como Ele diz aqui, eu sei que o Senhor que está comigo hoje vai estar comigo amanhã. Esta é uma oração de confiança nos propósitos de Deus, de confiança na fidelidade de Deus. Senhor, hoje eu preciso de graça. Amanhã eu vou precisar outra vez. Hoje tu estás comigo, amanhã vais estar outra vez. Hoje eu peço para hoje, amanhã eu peço para amanhã. Um caminhar contínuo de intimidade com Deus. Então Davi percebeu que aquilo que ele necessitava mais do que tudo era da graça, da experiência da graça, da benignidade, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então ele roga a Deus: renova a tua benignidade sobre mim, a cada dia, a cada manhã. Foi desta forma que Davi orou. E nós podemos perguntar: o que é que Davi esperava alcançar orando desta maneira? Notem, até agora ele lembrou-se de quem Deus era, para se colocar com a postura correta diante de Deus. Depois ele confessou o seu pecado. Ele contemplou a sua história com Deus para que o seu coração e a sua fé fossem fortalecidos. E ele conclui de tudo isso que a coisa que ele mais precisava era a graça de Deus renovada sobre ele. E é isso que ele pede. E nós podemos perguntar: com que fim? O que é que Davi espera alcançar de tudo isso? Em que medida é que trazer a graça de Deus sobre a vida dele o faria superar aquela provação em que ele agora estava envolvido? Então notem como ele continua no final do Salmo. O que é que Davi entendia por benignidade de Deus? Como é que Davi entendia que a graça de Deus faria alguma diferença na sua vida? Bem, há duas formas que nós podemos reconhecer nos restantes versículos. A primeira é que Davi entendia que a graça de Deus se manifestaria nele com sabedoria, com direção, com instrução a como ele devia caminhar diante de Deus. Ele confiava que essa manifestação da graça, da benignidade de Deus sobre ele se manifestaria na direção do Espírito Santo sobre o seu coração. Por isso ele diz, no versículo 8, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Ele diz no 10, ensina-me a fazer a tua vontade, tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me por amor do teu nome e por amor da tua justiça. Então nota, mostra-me o caminho, ensina-me, guia-me, vivifica-me.
O coração de Davi vacilava, estava conturbado. E ele pede: Senhor, vem ensinar o meu coração a estar em paz, a descansar, a confiar. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a permanecer debaixo da direção do teu Espírito Santo. E para Davi alcançar essa sabedoria de continuar a andar segundo o coração de Deus, era uma prova da benignidade de Deus sobre ele. Por outro lado, Davi não tem uma atitude estoica diante do sofrimento, dizer isto é para aguentar até ao fim. Nada disso. Davi reconhece que aquela circunstância que ele está a passar e que está a desencadear todo esse processo no seu coração é uma circunstância difícil, é desagradável, ele não quer continuar nela. Notem, nós não estamos a anunciar uma postura de ok, eu não vou pedir mais a Deus que me livre dos sofrimentos, eu quero aguentar valentemente para mostrar que eu sou fiel a Deus. Nada disso, nós somos fracos e pó. E os sofrimentos, conforme lemos nas Escrituras, no momento em que os passamos, não são motivo de alegria. É com legitimidade que nós pedimos a Deus que nos livre deles. Davi também faz essa oração. No versículo 9 ele diz: Senhor, livra-me dos meus inimigos. Tira da tribulação a minha alma. Dá cabo dos meus inimigos. Destrói os que me atribulam a alma. E para Davi, esse livramento real da circunstância real em que ele estava também era uma manifestação da graça e da benignidade de Deus. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós muitas vezes só reconhecemos a graça e a benignidade de Deus nesta segunda solução, nesta segunda resposta, quando Deus tira o problema. Aí nós dizemos: Deus é bom. Deus ouviu as minhas orações. Mas e o que dizer quando Deus não tira o problema? Será que Deus já não é bom? Será que Deus já não atendeu à nossa oração? Como entender a resposta que Deus deu a Paulo? Dizendo: não vou tirar o espinho que te atormenta. Como entender? Deus queria castigar Paulo. Era isso? O espinho era algo grande demais que Deus não tinha poder para resolver? Certamente que não. É por isso que o nosso coração precisa ser corrigido mais do que todas as coisas. E é por isso que nós aprendemos nas Escrituras que as provas e as tribulações que vêm à nossa vida são uma prova à nossa fé, para que nós cresçamos até à maturidade. Há um propósito didático nos sofrimentos. Há um propósito didático nos sofrimentos. E embora as tribulações, no momento em que as sofremos, não sejam motivo de alegria, depois de as passarmos, depois de aprendermos a lição, ela produz frutos pacíficos, frutos bons, frutos de louvor e de ação de graças para com Deus, frutos de uma fé fortalecida. E este Davi, este homem segundo o coração de Deus, ele não queria passar por esta circunstância sem colher esses frutos. Então, o objetivo de Davi era experimentar a graça e a benignidade de Deus em todas as suas formas. Por um lado,
em que o seu coração fosse ensinado pelo Espírito e pela graça de Deus, fortalecido na aflição, para que aquilo que ele estava a sentir de dúvidas, de tormento, de angústia, que se tornava para ele insustentável e que ele reconhecia que iria fazer naufragar a sua fé, pudesse ser sanado e ele aprendesse a esperar quieto, tranquilo, pela salvação do Senhor. Por outro lado, Davi orava e pedia com a mesma legitimidade e tinha a expectativa, também legítima, de que Deus, ao atender a sua oração e ao olhar para a sua tribulação, pudesse tirá-la para que ele chegasse ao alívio. O que aprendemos com Davi? Aprendemos que Deus é benigno, tanto quando Ele fortalece o coração, como quando Ele nos livra do perigo. O mesmo Deus é bom quando fortalece o coração ou quando livra do perigo. Umas vezes Ele fará as duas coisas, e que bom é quando é assim. Outras vezes Ele vai apenas fortalecer o coração. E que bom é assim, podermos suportar com paciência as aflições, sabendo que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que naquela circunstância muito difícil nós podemos glorificar a Deus e testemunhar quão grande é o nosso Deus, quão bom é o nosso Deus. Essa fé que se torna uma fé inexplicável, que o mundo não compreende, a paz que alguém pode sentir nessas circunstâncias. É um testemunho poderoso sobre o caráter de Deus, sobre as obras que Deus faz. Tão poderoso que o apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira carta, diz que aqueles que nos observam nos questionarão da razão da esperança que há em nós. Não desperdices o teu sofrimento. Não desperdices as oportunidades que ele representa para tu cresceres na tua fé, para tu te fortaleceres com graça, para que isso sirva o propósito de que o teu coração seja unido mais e mais ao temor do Senhor. Para que, enquanto és esmagado, o bom cheiro de Cristo se espalhe por todo o lugar. Noutras circunstâncias é possível que Deus atenda à oração simplesmente removendo o problema, sem que a pessoa tenha aprendido nada. Mas isso, embora seja uma graça de Deus, tem pouco proveito. O próprio Jesus reconheceu isso. Ele disse: se uma casa, se os inimigos são expulsos de uma casa, mas ela não for ocupada, virão novamente piores, quando falava de expulsar demónios. Ele falava perante a geração que lhe pedia mais sinais para comprovar que ele era verdadeiramente o Messias. Ele disse: os sinais de pouco servem, tantos sinais têm dado a esta geração e o seu coração continua duro. Nós não precisamos de mais milagres. Nós precisamos de mais fé. Por isso, quando Deus é misericordioso e Ele atende a uma oração, a uma súplica, se nós realmente no nosso coração não aprendemos essa lição e nós no nosso coração não nos aproximamos de Deus, isso terá pouco proveito para nós. Isso é provar as migalhas da graça de Deus. E Deus não nos quer alimentar com migalhas. Ele quer que nós comamos a refeição completa. O verdadeiro pão da vida. O verdadeiro cálice da vida. Para que a própria vida de Cristo seja infundida em nós. E nós sejamos conformados à sua imagem gloriosa. Aprendemos, então, que os problemas do coração são mais importantes do que as circunstâncias. E que nós devemos atendê-los
de forma mais urgente e prioritária do que as circunstâncias. E aprendemos que em Deus, por meio de Cristo, nós temos todos os recursos necessários. Por Jesus temos acesso ao Pai para suplicar como convém. Por Jesus temos acesso à verdadeira vida que sustenta o nosso coração. E por Jesus e em Jesus temos a expectativa de que um dia todo o sofrimento ficará para trás. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o seu reino um dia cobrirá toda a terra, e não haverá mais lugar, nem para pecados, nem para fracassos, nem para dores, nem para sofrimentos, nem angústias, nem para dúvidas. E nós, os que cremos nele e esperamos nele, estaremos com ele, reinando, felizes, longe de toda a lembrança sequer de sofrimentos. Segundo a sua promessa, hoje nós vivemos em fé, sim, mas com confiança. Que o Senhor assim nos ajude. Amém.